E queremos continuar o nosso itinerário de estudo da Palavra de Deus e, mais uma vez, nós vamos receber aqui no nosso programa o Padre Cláudio Roberto, que está estudando conosco esta palavrinha tão importante que é vocação, claro, a partir da sua especialidade, ele que é mestre em teologia bíblica. Bem-vindo entre nós mais uma vez, Padre Cláudio. Muito obrigado, Padre Rodrigo, mais uma vez. É uma satisfação enorme poder estar aqui, poder transmitir a riqueza da Palavra de Deus naquilo que Deus também me concedeu durante os meus anos de sacerdócio, ou seja, de poder estudar ou de aprofundar o texto sagrado. Por isso, muito obrigado. Que coisa boa! Queremos, com o Padre Cláudio, aprofundarmos no conhecimento das Sagradas Escrituras. E hoje eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos de 27 a 31. Atentos, acompanhemos a Palavra de Deus. Irmãos, vede quem foi chamado entre vós. Não há entre vós muitos sábios do ponto de vista do mundo, nem muitos poderosos, nem muita gente ilustre. Mas Deus escolheu o que no mundo é loucura para confundir os sábios. Deus escolheu o que no mundo é fraco para confundir os fortes. Deus escolheu gente sem importância e desprezada pelo mundo, e o que não é nada, para reduzir a nada aquilo que é, para que ninguém possa vangloriar-se diante de Deus. É por obra dele que vós estáis no Cristo Jesus, o qual, por ação de Deus, veio a ser para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Mais uma vez nos encontramos diante de um texto de Paulo e queremos conhecer a partir deste texto um pouco mais sobre a nossa vocação. E para começarmos aqui o nosso diálogo, Padre Cláudio, é nosso papel, seguindo nossa vocação, acolher os pequenos, como fez e faz Deus em seu reino? Com certeza, o Evangelho é prova disso, né? Jesus escolheu, em primeiro lugar, os mais necessitados, os pequenos, como podemos, de forma assim, generalizar. É claro que não é fácil, né, para a gente acolher o pobre, não é fácil para a gente acolher o doente, não é fácil para a gente acolher aquela pessoa que precisa de nós. Naturalmente, é muito mais fácil a gente acolher quem está bem, né, e quem é muito próximo a nós. Mas esse é o esforço do reino. Porque nós seremos, de acordo com Mateus 25, seremos julgados a partir daquilo que nós faremos aos pequeninos do reino. Porque Jesus se manifesta neles. E aquilo que nós fazemos a eles, o fazemos também ao Senhor. Não digo aqui que a gente precisa de atitudes heróicas, mas o que nós precisamos é uma atitude, uma disposição interior, uma conversão interior de fazer aquilo que é possível, de não fechar o nosso coração àquele que precisa de nós, de não virar as costas para aquele que precisa de pão, que precisa de algo para sobreviver. É nosso dever como cristãos, é um gesto de amor, de caridade. Olha como a gente vai sempre aprendendo coisas novas aqui no programa. O senhor falava nos dias atrás que muitos falam que Paulo só fala de fé, não fala de coisas concretas. E aqui o apóstolo está falando de coisas muito concretas, que são expressões da nossa fé. E ele fala muito dessa palavra acolhida, acolhimento. Quais são outras expressões, Padre Cláudio, que a gente pode tirar aqui e que nos fala também desses gestos concretos que temos que ter ao exercermos uma vocação no seio da igreja? O que Paulo resume, né, da escritura que ele tinha, que era o Antigo Testamento na época, ele diz, olha, o coração da escritura é de fato o amor, mas um amor que se traduz em frutos.
E aí a carta aos Gálatas, nós temos lá duas vias, né? Do qual ele diz, olha, os frutos do amor são esses. São a paciência, a mansidão, a longanimidade, né? É a paz, é a concórdia. E quais são os frutos da carne? Os frutos da carne é a inveja, a discórdia, a divisão e tudo mais. Paulo é muito centrado nisso, né? Ele demonstra na prática como este amor de fato precisa ser exercido. Aliás, Jesus disse, né? Pelo fruto conhecereis a árvore, né? Nenhuma uva dá espinheiro e nenhum espinheiro dá uva, né? Então parte da gente, né, da nossa vida interior, e é dessa disposição é que nascem de fato os frutos bons para o reino de Deus, para as pessoas. Olha, é muito interessante, né? Karl Rahner dizia que o cristão do futuro é místico ou deixará de ser cristão. E eu penso que essa leitura ela nos fala, ela nos interpela um pouco a isso, né? A pensar quase que esse testamento, né, de Karl Rahner, esse testamento espiritual. Mas, Padre Cláudio, nós às vezes temos uma tentação na igreja, quando nós falamos de vocação, e dizer assim, olha, isso só cabe ao padre, à freira, àquele que se consagrou totalmente a este serviço. O gesto de acolhida é para todos os cristãos ou só para aquele que recebeu o ministério ordenado ou aquele que se consagrou através dos conselhos evangélicos de pobreza, obediência e castidade? É para todos, as vocações são específicas, né? Nós sabemos do nosso ministério, a vida religiosa sabe do seu ministério. Mas agora existe um campo que é muito maior, que é o mundo, né? O mundo é muito maior que a igreja, que os nossos espaços sagrados, que são muito importantes. E ali o leigo e a leiga é chamado a evangelizar, a demonstrar ali justiça, a demonstrar ali acolhida, a demonstrar ali uma certa amizade no Senhor. Eu ouço muitas pessoas dizerem, olha, padre, como é difícil no meu trabalho, né, eu poder viver a minha fé. Por quê? Porque as pessoas lá, enfim, né, falam às vezes coisas que me disturbam. Eu digo, pois é, quem sabe aqui seja a oportunidade que Deus esteja lhe dando de purificar o teu coração, para que você, de fato, possa crescer nessas realidades, né, espirituais e interiores e um dia possa chegar àquilo que Deus quer, ou seja, a vocação que Deus quer. Não só aquela vocação, claro, a vocação batismal é de onde tudo nasce, mas essa vocação também é a santidade, que hoje nós estamos esquecendo, quase não se fala, porque santidade a gente pensa que é ficar restrito, que é ficar isolado, e ao contrário, a vida de Jesus foi a vida santa. Aonde ele estava? No meio das pessoas. A quem ele escutava? As pessoas. A quem ele fazia o bem? Aqueles que estavam próximos dele. Por isso, ser santo é estar em meio ao mundo, trazendo uma experiência de Deus, né? Com certeza. Padre Cláudio, no próximo final de semana a gente vai estar celebrando o Dia do Catequista. A igreja ela nos convida a refletir sobre diversas vocações, então sobre o sacerdócio, depois a vida religiosa, a família, o leigo, mas a gente celebra também o Dia do Catequista. O senhor, como biblista, um amante da palavra de Deus, o que o senhor diria para os nossos catequistas para animá-los nessa sublime tarefa que tem neste ministério que são chamados a exercer no seio da igreja? Eu digo do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é uma catequese. Veja Paulo escreveu as cartas para serem catequeses às suas comunidades. E elas só progrediram porque tiveram uma direção. Porque Paulo, né, não deixou as rédeas soltas, né, deixando com que cada um pudesse se espalhar, mas aonde as pessoas realmente elas encontravam os valores fundamentais. Ser catequista é isso, é ser um pedagogo, alguém que acompanha. Eu gosto muito de uma palavra de Paulo, ele diz assim, olha,
vocês têm muitas pessoas que vos ensinam, mas um só Pai espiritual, que sou eu. Eu creio que o catequista ocupa um pouco essa função, um pouco não, ele ocupa esta função de pai espiritual, de mãe espiritual. Alguém pode dizer assim, mas isso não está à minha altura. Mas aqui nós devemos lidar com as nossas imperfeições, como diz o próprio texto, né? Não há muitos sábios entre vós, não há, do ponto de vista do mundo, muitos poderosos, nem muita gente ilustre. Mas aquilo que muitas vezes parece insensato, parece loucura, é a verdadeira sabedoria de Deus. Que coisa boa. Padre Cláudio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez entre nós. E claro, o Padre Cláudio ainda volta na próxima semana para a gente concluir esse nosso belíssimo estudo sobre a palavra vocação. E agora queremos colocar nas mãos de nossa querida mãe todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções e agradecimentos. E juntos com ela, suplicarmos a bênção que vem do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.